Bora, Dmitri! Vamos pegar os mencheviques hoje! Oi, galera! Vamos continuar hoje a nossa jornada aí pela Revolução Russa. E eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o curtir, deixar o comentário, espalhar para os seus grupos de amigos, para a gente poder espalhar o conhecimento histórico aí nessa quarentena. Bom, o czar foi derrubado. Com isso, os mencheviques se uniram com a alta burguesia e partes dessa nobreza que queria manter a Rússia na guerra, e eles conseguiram organizar uma assembleia dentro da Duma. Com essa organização formaram um governo provisório, né, sob a liderança do príncipe Lvov, eu acho que a pronúncia é essa, né? Peço já desculpa aí pra galera da questão do russo, né? Mas é uma dificuldade minha, né? E o governo provisório, então, ele vai manter a Rússia na guerra, né? E uma das primeiras pressões que ele vai sofrer por conta da mobilização das pessoas vai ser justamente libertar e anistiar todos aqueles cidadãos que tinham sido presos por conta das suas manifestações, seja contra o czarismo, seja a favor dos soviets. Então vários desses líderes foram libertados. Um desses líderes que foram libertados foi o Lenin. O Lenin, ao sair da prisão, ele vai se mobilizar junto com o pessoal, com os bolcheviques, e ele vai publicar um documento no mês de abril de 1917 chamado As Teses de Abril. As Teses de Abril tinha como lema paz, pão e terra, ou seja, tirar a Rússia imediatamente da guerra. Segundo, distribuir alimentos para a população que estava sofrendo com esse esforço de guerra que estava sendo penoso para eles. Terceiro, fazer uma reforma agrária para justamente democratizar o acesso à terra e garantir que esses camponeses tivessem uma maior facilidade de acesso à terra, né? Eu já comentei um pouquinho sobre isso lá no primeiro vídeo, as transformações russas. Clica aí em cima para você acompanhar. O governo menchevique se viu afastando das bases, né, das mobilizações, dos protestos, né? E com isso os mencheviques acabaram vendo a sua popularidade cair. Eles acabaram fazendo uma substituição no governo, tiraram o Lvov e colocaram o Alexandre Kerensky, que era o líder dos mencheviques, né? Que a ideia dos mencheviques era justamente o quê? Modernizar ainda mais a Rússia, tornar ela uma potência capitalista e fazer uma revolução liberal aos moldes do que já tinha acontecido na Inglaterra no século XVII e na França no século XVIII, né? E para depois, se fosse o caso, num cenário muito provável talvez, eles tentariam votar, pensando naquela proposta dos mencheviques, votar a questão da implementação do socialismo na Rússia, tá? O Kerensky vê esse distanciamento entre as demandas dos soviets, o aumento da popularidade dos bolcheviques, e o lema agora era o poder emanava dos soviets, ou seja, o poder emanava dos conselhos, né? Onde as pessoas tinham as posições delas através dos conselhos, e os conselhos deveriam ser ouvidos para marcar essas mudanças. Então a instabilidade política após ali o mês de julho vai ser marcada na Rússia. Mesmo com a ascensão dos mencheviques, eles não tiraram a Rússia da guerra. Então a guerra aumentou a impopularidade dos mencheviques por conta do aumento da crise econômica que os russos estavam enfrentando. Os sovietes acabaram espalhando as ideias da Tese de Abril, né, pensando as questões do lema principal, e justamente começou uma mobilização contra os mencheviques. O soviete de Petrogrado era liderado pelo Trotsky, né? E uma das ações que o Trotsky implementou dentro do soviete de Petrogrado foi justamente distribuir armas para os membros do conselho para, no momento certo, na hora que fosse importante, eles iriam fazer a revolução e tomar o poder dos mencheviques, certo? Essa hora vai acontecer na madrugada do dia 6 para o dia 7, os bolcheviques em Petrogrado vão se armar, né, vão sair às ruas para justamente tomar e derrubar o governo, né, e conseguir implementar as mudanças que eles tanto desejavam e que emanavam tanto da direção dos bolcheviques
como da própria estrutura dos conselhos soviéticos, né? Então eles tomam o palácio, prendem alguns mencheviques, outros fogem, né? Inclusive é o caso do próprio Alexandre Kerensky, que segundo a lenda ele fugiu disfarçado de mulher para não ser pego e fugiu para os Estados Unidos. Então, com a tomada de poder, a primeira revolução lá que derrubou o czar, ela que seria a implementação da Revolução Liberal, de acordo com os mencheviques, e esse processo é interrompido e começa a parte da instalação do governo bolchevique. E além das mobilizações em São Petersburgo, os operários também saíram às ruas e fizeram movimentações em Moscou. Tá? Como líder principal eleito ali para governar a Rússia, foi eleito Lenin, né, que era o principal intelectual ali dos bolcheviques. O Trotsky também trabalhava um pouquinho nessa linha, mas o Lenin ele tinha mais senso de liderança, ele era mais visível, ele era a cara da revolução, né? E à medida que esse processo foi acontecendo, eles começaram a criar algumas medidas para justamente estabilizar o governo russo e implementar essas mudanças que eles tanto queriam, né? A primeira delas vai ser justamente a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra, né? Até porque isso iria contra os preceitos que eles pregavam. No começo do ano seguinte, eles assinaram a rendição com a Alemanha, né? E dentro dessa rendição, eles assinaram o Tratado de Brest-Litovsk. A única punição que a Rússia teve por perder a guerra ser perdas territoriais. A Finlândia, lá no norte, pegando as repúblicas bálticas, pegando parte da Polônia, o que seria a Polônia oriental, né? Ucrânia, e esse pedaço todo seria posse da Alemanha de acordo com o tratado assinado em 1918. Tá? Com isso, a Rússia sai da guerra e os bolcheviques cumprem a primeira das teses de abril que eles tinham publicado. Certo? A segunda coisa que eles vão promover vai ser justamente o confisco da produção de alimentos para tentar equiparar o acesso da população aos mantimentos, porque a guerra tinha acabado com o abastecimento, a guerra tinha conseguido deixar as desigualdades mais evidentes, né? E além disso, os bolcheviques também nacionalizaram os bancos que você tinha, as indústrias que você já tinha. Então todas aquelas indústrias que entraram com capital estrangeiro do dia para a noite viraram indústrias controladas pelo Estado russo, né? E além disso, eles começaram a organizar e tentar mudar essa estrutura que você tinha pronta na Rússia. Dúvidas e desafios? Chama a Clio.